Inovação, na verdade, não existe sem diversidade. Sim. Né? Você não ter olhares diferentes e soluções diferentes para aquele produto, para aquele serviço, para que você construa de uma forma diferente, para que você inove. Se você não tem esses olhares diferentes, você não avança. Olá, sejam bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing e produto aqui da Gates. E antes de mais nada, aquele recado de sempre. Ative as notificações para não perder nenhum novo episódio no nosso canal. Aproveitando o 8 de março, todo ano a gente traz aqui o nosso podcast, esse tema, para falar da inserção das mulheres na indústria. É algo que a gente fala hoje, já falou muito no passado e vai continuar falando por muitos anos. É um tema muito crítico e que a gente sabe que todos têm importância para fazer esse movimento crescer dentro do setor. Ainda mais pensando no setor automotivo. Quando a gente fala do setor automotivo, que tem tanta inovação tecnológica, tantas novas tendências vindo por trás, a gente não pode esquecer da transformação cultural. E para falar desse tema hoje, a gente vai receber com muito prazer a Paula, que é a CEO do Automotive Business, que atua aí em diversas frentes do negócio da Automotive Business, e uma delas é essa bandeira de trazer a diversidade e inclusão para dentro do nosso setor. Paula, muito obrigada por ter vindo. Ai, uma honra estar aqui. Tô animada para falar desse tema. Muito bom. Eu acho que algumas pessoas do nosso setor, principalmente, conhecem um pouco você, a sua história. Você está aí aparecendo o tempo inteiro, mas a gente tem espectadores de outras indústrias aqui. Então, a gente fala com o pessoal do agro, do industrial, não só do automotivo. Então, fala um pouco da sua história para essas pessoas que ainda não te conhecem. Quem é a Paula? Como você chegou no setor automotivo? Vamos lá. Eu tô há 30 anos no setor automotivo, apesar de ter essa carinha. Cara de jovem, desde que nasceu. Comecei bastante cedo. A Automotive Business foi fundada pelo meu pai, que é jornalista, o Paulo, em 95. E naquela época eu era jovenzinha, né? A gente entrei lá, né, meio despretensiosa. Comecei a pegar gosto pela coisa. Estudei logo depois, entrei na faculdade de administração, comunicação e tudo mais. E fui picada pelo mosquitinho do setor automotivo. Eu falo, quem entra no setor automotivo não sai, né? É isso. Sim, é verdade. E daí fui fazendo minha carreira lá, gostando da pauta, e nos últimos anos aí eu acabei assumindo o negócio e fazendo um rebuliço em tudo, inclusive em 2017 lançando essa pauta que naquela época, né, ainda era meio nebulosa no setor automotivo, sobre diversidade, sobre principalmente gênero na época, né? Sim. Sobre a presença feminina no setor automotivo. E seguimos aí mapeando e falando bastante sobre o tema e lutando por mais espaço. A gente já vai falar um pouco dessas iniciativas, mas eu queria que você falasse da sua experiência, como foi assumir essa posição dentro da empresa. Você enfrentou alguma dificuldade na época ou não? Você já estava inserida ali desde nova, então foi algo natural. E você mudou muita coisa dentro da Automotive Business, né? Como é que foi esse processo para você? Tiveram vários desafios, né? Aí, né? Um por ser mulher, que é aquele desafio básico no setor automotivo, né? Eu também era filha do fundador, então também tem essa outra camada. Sim. E eu não sou jornalista, então eu assumi um veículo de comunicação sem ser jornalista, apesar de ter estudado comunicação e tudo mais. Enfim, então são 3 pontos aí que já trazem muitos desafios, né, pra gente fazer as coisas acontecerem. Pra quem não sabe, a Automotive Business é um veículo de comunicação, uma plataforma de conteúdo. A gente tá aí 30 anos trazendo notícias, né, organizando eventos, os maiores eventos aí de negócio do setor automotivo. E estar à frente disso tudo como mulher é um grande desafio. Um grande desafio porque o projeto de diversidade, quando a gente começou lá atrás, ele nasceu por conta de um grande desafio que, na época, né, eu discutia muito com as meninas que trabalhavam comigo sobre a dificuldade que a gente tinha de se colocar nas reuniões. Sim. Então, às vezes, quando eu ia com o Paulo numa reunião, era natural que a reunião começasse imediatamente. Quando eu ia sozinha na reunião, e a gente fazia muita reunião de negócio, eu tinha que ficar 10 minutos explicando que eu entendia do setor automotivo e que a gente podia começar a reunião. E daí a gente, né, meio que achando que não era certo isso acontecer, foi meio que
começar a mexer com essa pauta, mapear, né, o setor automotivo, a presença feminina, mas entender por que as mulheres não tinham tantas oportunidades, não eram, né, a grande maioria, como que estavam as políticas dentro das empresas. E daí, quando a gente mexeu nesse vesperinho, a gente descobriu bastante coisa e entendeu que a gente precisava falar mais sobre isso. Foi esse o ponto de partida, porque é isso, né? Hoje todo mundo reconhece a Automotive Business como um dos principais canais, se não o principal, ali dentro do nosso segmento. Mas hoje a gente entende como sendo muito mais que isso. Então, foi você realmente que trouxe essa visão de ir além da comunicação, do canal de mídia, e foi a partir desse momento. E conta um pouco já, vamos engatar nessa história aí dos movimentos que você trouxe dentro da Automotive Business e que tem trazido tanto engajamento das empresas. Que legal. É uma assinatura importante que eu quis deixar, porque é aquela história, né? Que nem eu falei, quando você tem um desafio de assumir um veículo de comunicação e receber, assim, um legado que já era bem forte, né? E ao mesmo tempo você tem... A minha bagagem vem de negócios, né? Eu sempre tive a vontade de deixar minha assinatura num negócio, né? E que tivesse todos os meus valores ali de alguma forma, né? Enfim, toda a minha criatividade e todos os meus sonhos ali pendurados de alguma forma. E para mim, eu acho que olhar só para o veículo de comunicação naquele momento como um produtor de notícias diárias, jornalístico e tudo mais, para mim não fazia sentido se eu não envolvesse mais as pessoas, né? Então, eu acho que o movimento de diversidade ele nasceu muito com esse propósito de ouvir mais as pessoas, mas também eu comecei a deixar esse DNA um pouco no portfólio da B. Então, quando a gente criou, por exemplo, o ABX, que é o Automotive Business Experience, que é hoje o maior evento de negócios que tem no setor automotivo, ele já veio com esse DNA de ser construído, né, de uma forma colaborativa. Então, a gente hoje tem mais de 200 speakers lá, tem muita gente envolvida na construção, né, desse evento. Então, eu acho que o movimento de você trazer esse protagonismo para as pessoas, envolver as pessoas cada vez mais, né, nos negócios, eu acho que tudo isso faz muito sentido. Então, a gente hoje está caminhando aí para ser meio que gestor de ecossistema, onde, né, a gente começa a entender os problemas. Essa palavra ali que eu queria usar, o ecossistema, porque você olha não só para a comunicação agora, você olha para o ecossistema e fomenta negócios. Fomenta negócios, fomenta conexões. Então, é muito mais do que só informar, né? Eu acho que a transformação ela é feita através das pessoas. Com certeza. E não adianta só informar, você tem que conectar, você tem que criar oportunidades para que as pessoas possam, né, não só levar o conhecimento, mas se conectar para gerar transformação. Sim, e para quem está sempre estudando administração, gestão de negócios, a gente sabe a importância do comprometimento, do engajamento, que uma transformação tão importante, que é o que eu falei no momento, é uma transformação cultural. Que há quantos anos a gente trabalha, né? Essa transformação, e ainda tem muito trabalho pela frente para ser feito. Óbvio que mulheres já atingiram muita coisa dentro da indústria automotiva, você é prova disso, mas como fazer essa transformação sem engajar as pessoas? Então, realmente, acho que eu falo pela indústria como um todo, que foi realmente um movimento muito acertado e que traz aí uma consciência para todo mundo envolvido de que essas transformações precisam envolver. Eu sei que não é pautado só na diversidade e inclusão, vocês trazem outros temas super relevantes de tendências de negócios, mas essa pauta realmente é muito importante para nós. E a gente estava conversando aí um pouco dos números por trás de tudo isso, né? A gente tem comprovações, e eu sei que ano passado teve um movimento importante, foi apresentado, o nosso General Manager esteve no evento de vocês. Eu queria que você trouxesse essa sua visão de negócio, o quanto a diversidade e inclusão de mulheres impacta nos negócios quando a gente está falando de indústria. Existem vários estudos aí, né, mundiais, enfim, globais, né, e que mostram em números o quanto investir em diversidade, principalmente de gênero, né, você consegue ampliar aí tua receita, lucro e tudo mais. Então, de fato, é uma visão estratégica para o negócio você investir em diversidade. Você mesmo, quando fez sua abertura, você falou sobre inovação. Inovação, na verdade, não existe sem diversidade. Sim. Né? Você não ter olhares diferentes e soluções diferentes para aquele produto, para aquele serviço, para que você construa de uma forma diferente, para que você inove. Se você não tem esses olhares diferentes, você não avança. Né? Não adianta todo mundo pensar da mesma forma. Então, eu acho que começa muito sobre isso. E a diversidade, hoje, no setor automotivo,
automotivo, vamos olhar mais para a mulher, porque estamos no mês da mulher. Sim. Que é um mês também que, assim, muita gente discute, né? Que a gente olha muito para a pauta, mas a pauta ela precisa ser discutida o ano inteiro. Com certeza. Quando a gente começou a falar sobre isso em 2017, ainda era, né, uma pauta muito fria. As empresas ainda não sabiam muito, né, como trabalhar isso. Né? A gente ainda tinha algo muito embrionário. E isso foi se desenvolvendo através, né, dos anos. Mas em 2017, a gente tinha uma presença feminina no total de colaboradores no setor automotivo de 19%, se eu não me engano. Hoje a gente está em 24%. Oscilando do 21 para o 19 para o 20, né? Vai e volta, mas... Vai e volta. Tivemos um pequeno crescimento, mas ainda assim é um pequeno crescimento. Sim. Se a gente pensar numa população, né, quase 50-50, talvez com mais mulheres aí dentro da nossa sociedade, a gente não tem essa reflexão ali, né? A gente não reflete isso dentro da indústria. E a gente sempre fala sobre isso, né? Se a indústria contrata todo mundo... Por que não reflete? Vende para todo mundo, por que ela não contrata todo mundo? E, de fato, é isso, né? Se eu vendo para todo mundo, eu preciso ter a representatividade ali da sociedade para construir os meus produtos e as soluções. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios. A mulher, ela ainda precisa e ainda busca se qualificar mais para conseguir ter ascensão dentro das empresas. Quando a gente pega um cargo de liderança, né, na hierarquia, quando a gente olha para a liderança, a gente ainda é pouco mais de 20%. Sim. Ou seja, né, a gente precisa ter mulheres em cargos de liderança para que a gente, né, consiga ter aí a diversidade atuando da melhor forma possível, né, gerando soluções, gerando resultado para as empresas. Né? Então, eu sou defensora, assim, de ter mais presença feminina, porque, de fato, isso gera uma positividade, uma receita maior para os negócios. E também eu acho que a gente precisa ter esse espaço para a mulher dentro dos negócios cada vez mais. Quando a gente conversa, e eu converso com outras mulheres, eu sempre falo dessa questão que o crescimento, a transformação, ela não é linear. Então, a gente sempre olha para trás e fala assim, será que melhorou? Mas melhorou. Melhorou. São 10 anos quase de trabalho que você tem. A gente está aqui, olha esse podcast. Então, falar que não melhorou seria uma mentira. Mas também falar que não precisa ser feito mais também é uma mentira. A gente precisa, né? A transformação, ela vai demorar ainda muitos anos pra gente chegar no 50-50. Se a gente frear, vai ter retrocesso. Sim, com certeza. É aquela história, a gente não pode deixar morrer. A pauta tem que ficar sempre aquecida, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar os números. E você falou bastante sobre uma coisa especial que a gente fez no ano passado. A gente criou os princípios pela diversidade. Daí falando um pouco sobre engajamento, né? Sobre a importância de como que a gente faz crescer a diversidade no setor automotivo. Como que a gente traz mais visibilidade para a pauta, como a gente engaja a cadeia como um todo. Isso começa muito por iniciativas como essa. Então, o nosso movimento de diversidade, que esse ano vem bastante encorpado, né, com bastante ações que a gente está programando para o ano. Uma delas é a assinatura dos princípios pela diversidade, que a gente convoca todas as empresas, porque, de fato, eu acho que a gente precisa desse engajamento das empresas para que elas também influenciem a cadeia como um todo de fornecedores, de distribuidores, e a gente consiga encorpar essa pauta. Sim. Porque, no fundo, é isso, né? Se a gente não tem esse envolvimento das empresas, se a gente não tem engajamento de liderança, se a gente não tem budget para investir nas ações, né? A gente não consegue fazer isso acontecer. Tudo vira um pequeno número, né? Ou, de repente, ações que a gente faz num período de março, né? Olha para só em março e a gente não reflete isso no que é mais importante, que são os números. A gente quer ver mais mulheres, a gente quer ver mais mulheres na liderança, porque eu acho que isso é um caminho, assim, sem volta para o crescimento do setor automotivo. Para colocar mais diversidade dentro do setor automotivo, ter mais mulheres atuando no setor automotivo, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que é fazer o setor automotivo crescer, se transformar cada vez mais rápido, de forma mais positiva. Sim, e a Gates participou do evento, a gente assinou, né? E a gente estava conversando disso também, como é importante a gente ter meta como indústria. E como isso vai refletir. Porque, e a gente está falando com uma meta da Gates, a Gates tem como meta mundial, não é só Brasil, é mundial, em aumentar especificamente o número de mulheres. A gente fala de diversidade e inclusão como um todo, obviamente, ainda mais sendo uma empresa global, mas existe uma meta que parte do nosso CEO e desencadeia para todo mundo de aumentar essa participação. A importância de ter isso como uma meta. De não deixar só na nossa mente, de não deixar isso só num papel que foi assinado, e sim como uma meta. E eu acredito muito que a indústria, fazendo esse movimento,
Só por exemplo, ela já mostra que como a participação da mulher é importante. Hoje em dia, na nossa equipe de vendas automotiva, por exemplo, a nossa diretora é uma mulher. A gente tem diversas mulheres ali na nossa equipe atuando. E eu sei que nem sempre é fácil para elas. Eu sei que é um desafio. Quase nunca é fácil. É fácil conquistar o respeito. A gente estava falando esses dias de um cliente específico, de uma dessas vendedoras, de quando ela chegou, estava ela e um homem, que era um representante que trabalhava com ela, e o cliente só falava com homem, só falava com homem. Isso é muito comum. Muito comum. E ela teve que se impor, mas hoje em dia o cliente já entende que ela é, e hoje ela é referência. Ela é referência. Foi há anos que isso aconteceu, mas é o impacto que a gente traz, né? Quando a gente põe as nossas mulheres no campo, quando a gente traz mulheres engenheiras para falar, o que é super difícil. Quando a gente tenta contratar, a gente tem problemas ali de base, de ter poucas engenheiras querendo trabalhar no setor automotivo, mas importante que esse movimento continue, que a gente tenha essa cobrança de outras players do setor para fazer esse movimento acontecer. Eu queria que você falasse um pouco mais de como vai se desdobrar essas questões dos princípios, se tem alguma novidade para esse ano, e falar um pouco também da ABX. As trilhas que a gente tem, se a gente pode esperar alguma coisa diferente para esse ano, falar um pouquinho mais das iniciativas. A gente adora inovar. Aproveitar aqui para falar das iniciativas de vocês mesmos, que a gente pode esperar para esse ano. Ai, que legal. Esse ano, na verdade, a B vem com 4 grandes iniciativas. Eu começo por diversidade, que é o tema aqui do momento. O movimento AB Diversidade, ele vem em busca de ter marcas mantenedoras, porque a gente tem aí várias ações ao longo do ano. Então, além da história dos princípios, a gente convocar as empresas para assinarem os princípios pela diversidade e se engajarem cada vez mais com a pauta, elas também entrarem no movimento junto com a gente para fazer com que isso, né, ganhe mais força. Então, o movimento, ele traz encontros, né, da rede AB Diversidade para a gente discutir pautas relevantes, a gente buscar, né, cada vez mais temas que são essenciais para o dia a dia das empresas, para que, né, a gente consiga munir essas lideranças para que elas gerem essa transformação interna. A gente vai ter match com estudantes, então a gente quer levar a indústria para as universidades, o que é muito importante também, porque a busca por jovens talentos está cada vez mais difícil, como Sim. você disse. Já é difícil atrair engenheiro, engenheira, né, engenheiras para dentro da nossa indústria. Sim. Isso está refletido em todas as outras áreas, né? A gente tem tido dificuldade de trazer jovens talentos e atrair eles para o setor automotivo. Então, isso é também algo que entra dentro do nosso movimento. A gente deve ter aí nosso fórum, né, que acontece sempre, todos os anos, para a gente debater os temas. E nesse fórum, esse ano, a gente vai apresentar o ranking das empresas mais inclusivas, porque tem ano que a gente mapeia a diversidade, a gente ouve as empresas, a gente, né, entende como é que está a diversidade dentro do setor automotivo. O que temos também boas notícias, tem se investido cada vez mais no tema, olhado mais para a pauta, ainda temos muito o que fazer, mas, né, comemoramos também pequenas vitórias. Sim, com certeza. E esse ano a gente ouve os colaboradores, para a gente entender se tudo aquilo que está sendo dito pelas empresas é verdade. Né? Acho que a gente precisa entender como que está de fato acontecendo. Então, esse ano a gente traz o ranking das empresas mais inclusivas, se eu não me engano, é a 3ª edição do ranking. O estudo de liderança, porque quem comanda o setor automotivo, quem direciona o setor automotivo é a liderança. Então, a gente precisa entender o perfil dessa liderança, se essa liderança está olhando para pautas de diversidade, se ela está olhando a longo prazo, a curto prazo, se ela está preocupada com jovens talentos, se ela está preocupada com economia, com geopolítica, qual que é a preocupação dessa liderança, qual que é o perfil dessa liderança, que eu já adianto que é bem, né, um homem branco, 60 mais, ainda somos, né, assim. E outras tantas iniciativas dentro do movimento. O ABX, que é o nosso grande evento de negócios, que acontece 1º de outubro, vem aí com 9 trilhas. Esse ano a gente incluiu uma trilha a mais, que é a mobilidade urbana. Legal. A ideia é que a gente, né, coloque a sociedade aí no centro, discuta algumas pautas em relação a isso. Mas temos aí trilha de agronegócio, trilha de mobilidade olhando mais o produto, trilha de energia, de insumos, de dealers, enfim. A gente tem todo o ecossistema lá reunido num dia só. Estamos esperando mais de 4.000 pessoas com test drive, com um monte de ação, com rodada de negócios. É uma loucura, é um evento imperdível, né? Então, está todo mundo convidado. Temos aí o lançamento do ano, que é o nosso carro-chefe para olhar produto. Então, a gente olha todos os carros que foram lançados. É uma premiação que a gente faz aí no final do ano. E levamos lá para a pista do Circuito Pan-Americano 32 lançamentos para
né, um grupo de jurados bem diverso, porque esse prêmio ele carrega também muita diversidade ESG, né, na composição dele, de notas e tudo mais, índice de reciclabilidade, enfim, um monte de coisa. Isso acontece no fim do ano. E temos também aí uma iniciativa interessante que a gente faz, que é voltada para o pessoal de marketing e comunicação. Olha lá. Olá. Que é o AME, Automotive and Mobility Marketing Experience. E a ideia é que a gente debata cada vez mais, né, os rumos da comunicação, tendências em marketing, para que a gente consiga construir, acho que, melhores produtos, melhores soluções e olhar junto, né, com a indústria como que a gente eleva aí, né, a presença das marcas dentro do setor automotivo e acelera tudo isso. Bastante coisa. Ai, bastante coisa, né? Graças a Deus, tem bastante coisa para fazer esse ano. Você sabe que o ABX esse ano a gente também, nessa onda da gente criar movimentos, né, e fazer com que a gente engaje cada vez mais as pessoas para nos ajudar a construir muitas coisas lá, a gente vem com comitês. Então, essa é uma novidade do ABX. A gente vai ter 9 comitês, um de cada trilha, com especialistas, convidados, imprensa, consultorias. E a ideia é que cada comitê seja responsável por gerar pautas junto com a gente ao longo do ano, para a gente se aprofundar nesses temas cada vez mais, trazer mais conteúdo para a audiência sobre os negócios, mas também a gente vai ter um relatório de tendências de cada trilha. Então, a gente começa a aprofundar mais. É uma visão completa aí das iniciativas. Uma vai envolvendo a outra e é realmente não deixar os assuntos morrerem, é trazer todo mundo para perto. É isso. E manter essas discussões vivas e trazer resultado, né? Que no final das contas a gente sabe que é o que importa, trazer resultado, trazer inovações. E transformação, ainda mais né? o nosso mercado, sim. Transformar ainda mais é uma batalha que a gente tem pela frente, mas tem muita transformação para ser feita aí. O setor automotivo está numa fase de transformação, de disrupção, né? Não só dos negócios, da indústria como um todo, né? Do produto como um todo, das matrizes energéticas, enfim. Tudo. A gente está numa fase turbulenta, com a inteligência artificial aí penetrando em tudo, né? Com certeza. A gente está numa fase aí disruptiva do setor. Não tem nenhuma área do setor que a gente olhe e fala assim, não, isso aqui tá tranquilo, a gente tá na zona de conforto. Não precisa mais mexer. Realmente essa sensação de que a gente precisa acelerar. E a indústria automotiva não tem isso como cultura de ser empresas exponenciais, com transformação ágil. Isso está sendo trazido muito pauta e eu tenho certeza que todas essas iniciativas auxiliam a cadeia como um todo, não só a indústria, né, mas todo mundo que participa da cadeia a olhar isso com mais atenção, trazer novas visões. As trocas são muito importantes, e principalmente quando a gente fala de transformação e inovação, essa troca é essencial, porque é o que a gente falou, né? A diversidade dentro da empresa, a diversidade que a gente tem no mercado como um todo, traz insights aí importantíssimos para a nossa inovação. Até pegando um gancho muito rápido, é interessante isso que você fala da liderança, da gestão ágil, porque quando a gente pega um modelo de negócio que vem de uma hierarquia, que vem com uma liderança que, né, claro, tem essa bagagem mais de olhar de forma hierárquica, né, não quebra essas barreiras, e você tem ali sempre um centro de inovação tentando quebrar tudo isso. Esse é um dos grandes desafios também, né? Esse modelo de gestão e como que a gente consegue misturar aí de alguma forma, né, a geração que está vindo, que é uma geração mais jovem, que tem um olhar desse crescimento exponencial. Espera isso, ágil, né? Espera isso. E como que a gente faz esse mix junto com um outro público, que é um público 50 a mais, que tem mais bagagem, tem uma experiência que é super importante e essencial para a empresa, mas também que precisa ter essa aceleração. As empresas que conseguem juntar isso da melhor forma e tirar o melhor dessa conexão de ambas gerações, eu acho que ela prospera muito. Porque é um desafio gigantesco você mudar a cultura de uma empresa, principalmente nesse modelo de gestão. E também quando a gente olha para a diversidade, falando de cultura, é você vindo de uma sociedade super machista, né, super difícil, e a gente, né, entender que isso está refletido dentro da empresa. São essas as pessoas que estão lá. Então, mudar a cultura é muito difícil. É difícil, leva tempo. A gente fala tanto da indústria 4.0, né? Mas quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando só do processo industrial, das tecnologias ali de fabricação. A gente fala de tudo isso, de quanta mudança a gente precisa ter.
E não se reflete só na indústria automotiva, né? A Gates atua em outras indústrias, acho que se reflete em indústrias como um todo. E que essas pautas vão estar cada vez mais evidentes. A questão de diversidade etária também é uma coisa que a gente discute muito dentro da Gates. Eu, como marketing produto, lido muito com pessoas muito novas na minha equipe, mas tem uma variedade, tem pessoa de 50, tem uma pessoa de 20, e eu vejo no dia a dia a importância disso, de ter mentes com pensamentos diferentes, quanto isso traz sinergia de alguma forma, né? Com pensamentos tão diferentes podem sinergiar e trazer resultados diferentes. É muito mais difícil fazer a gestão de um time diverso, mas o resultado é muito melhor. Mas acho que quando você engata, quando você consegue fazer eles trabalharem juntos, fica mais fácil. Fica mais fácil. Mais fácil do que o modelo tradicional de gestão. Tem que quebrar essas barreiras, né? Tem muitas barreiras a serem quebradas, mas eu falo por experiência que realmente tem um desafio inicial. Mas quando você consegue transpor essas barreiras, cara, é satisfatório demais ver as coisas andando e ver como realmente cada um vai trazer ali experiências e visões diferentes que vão se juntar e trazer coisas diferentes para a empresa. Impactar porque no final, impactar o resultado e trazer ideias diferentes, fazer... Que no fim das contas a gente está falando disso. A gente não vai atingir resultados diferentes, que é o que a empresa hoje precisa. Com pensamentos iguais. Com pensamentos iguais. É isso. A gente precisa de pensamentos diferentes, negócios diferentes, metodologias diferentes para atingir novos resultados, atingir novos patamares que, queira ou não, vão ser exigidos de todos. E acho que esse é o grande desafio. É como que a gente consegue, né, mudar essa cultura. E precisa de muito engajamento da liderança nisso. Né? A gente vê um movimento grande da base das empresas começar a cobrar isso das lideranças que não estão olhando muito para a pauta. E eu acho isso ótimo. É um movimento que precisa acontecer de fato. Porque se isso não está vindo de cima, que tenha uma pressão de baixo para as coisas acontecerem. Porque é assim que a gente amplia aí a pauta, que nem eu falo sempre, né? Que a gente acelera a nossa transformação positiva do setor, né? Vou voltar um pouco para falar um pouco de liderança feminina. Da sua experiência, você participou do programa Winning Women Brasil, da Ernst Young, nos Estados Unidos, certo? Foi aqui o programa. Foi aqui? O programa foi aqui. E eu tive mentoras maravilhosas. Esse é um programa... Eu participei, na verdade, de 2 programas interessantes de aceleração de negócios de mulheres. Né? Um que foi promovido pela Goldman Sachs com a FGV, aqui no Brasil, que chamava 10 mil mulheres. Então, foi um programa super transformador, porque a gente aprende que a gente não está sozinha. Quando você lidera um negócio, eu acho que além da história de você ser muito solitária ali na liderança, né, você tem uma sororidade quando você junta com mulheres na mesma situação, que é transformador. E eu não tinha vivido isso ainda, né? Legal. E isso eu acho que foi quando deu o start para criar um movimento de diversidade. Falei, a gente precisa se apoiar mais, a gente precisa falar mais com as mulheres, né? Sim. Foi quando a gente foi ouvir a indústria e falar, não, a gente precisa de fato gerar essa pauta, apoiar, é uma pauta estratégica para os negócios. E na UI, foi um programa que eu fiz em 2024, 2025, e ambos eles, né, têm a visão de pegar negócios liderados por mulheres e, através de mentorias e conteúdos, você acelerar esse negócio, porque também tem aquela premissa de que a mulher, né, líder de negócios, ela tende a pensar mais na sociedade, ela tende em criar mais, gerar mais emprego, girar mais a economia, enfim. Então, foram programas transformadores. Eu acho que esses movimentos, né, de mulheres, eles são muito importantes para a gente acelerar essa pauta. Com certeza. Porque a mulher, ela precisa do apoio da mulher. Sim. Né? Eu faço parte também de um outro movimento, que é uma sobe puxa a outra. É um grupo de mulheres também que tem muito essa visão, né? De terem chegado lá de alguma forma e terem o compromisso, a responsabilidade de puxar outras mulheres, né? De criar oportunidades para a gente também abrir esse espaço. Porque senão não acontece. Né? Então, com certeza. Eu acho que são movimentos que me transformaram. E eu acho que a gente tem obrigação desse give back, né, para a sociedade quando a gente se transforma. Sim, com certeza. Eu não sei se eu li ou escutei recentemente essa frase, falando que a transformação ela é muito complexa para ser encarada de forma solitária. Então, eu acho que entra nessa questão. Quando a gente fala de uma transformação que envolve sociedade como um todo, né? Não tem como a gente fazer... Como é que você vai fazer isso sozinho? Não tem como. Não existe como. Então, a gente precisa realmente desse apoio de todos
para conseguir. Eu acho muito legal essa sua visão de passar para frente do que você aprendeu. Acho que é uma coisa que eu acredito muito também. Eu cheguei aonde estou hoje muito porque tive mulheres me apoiando ao longo da minha carreira. Eu entrei no setor automotivo, eu comecei com pneus lá em 2013, super nova, zero credibilidade, né? Imagina eu chegando 20 e poucos anos para falar em reuniões, enfim, mas tive uma mulher por trás me apoiando o meu crescimento. Hoje eu reporto para um homem, mas que está totalmente engajado no assunto, que é o Sidney, que trabalha muito essa pauta dentro da empresa, que é super importante para nós. E, enfim, a gente tem muito trabalho pela frente, mas é sempre bom conversar com mulheres que tenham essa visão, que saibam. Porque existe ainda... Às vezes eu escuto de próprias mulheres falando assim, mas a mulher é muito competitiva também. Mulher não gosta de trabalhar com outra mulher, porque não dá certo, bate de frente. E eu não vejo, honestamente... Espero que outras mulheres não passem por isso também, mas dentro da Gates eu posso falar que eu não vejo isso. E falando com você, né, outras pessoas na liderança, mulheres na liderança, a gente vê que isso, né, será que isso a gente criou na nossa cabeça, foi falado pra gente ou não? Ou às vezes também é um reflexo de mulheres que repetem um comportamento masculino, Sim. né? E eu acho que não é isso que a gente busca quando a gente fala de diversidade, fala da mulher ocupar um espaço na liderança e levar o toque feminino, né? A presença feminina do jeito feminino. Sim. E não reproduzir, né? Apenas um padrão antigo. Um padrão antigo, porque daí a gente não está tirando o melhor, né? Dessa diversidade que a gente está plantando ali. Então, eu acho isso super importante. Mas eu sinto que as mulheres estão cada vez mais conscientes, as mulheres que estão na liderança, elas têm, né, também tido essa visão de abrir espaço para outras mulheres, né? Lá dentro do movimento de diversidade, a gente percebe muito isso, a gente fomenta muitas discussões, a gente tem muita troca valiosíssima ali. E eu acho que é isso, não tem segredo. É juntar forças, é a gente ampliar a pauta, é a gente mostrar que isso traz resultado, e a gente, né, mudar essa cultura machista e masculina para que a gente amplie tudo isso e tenha esses resultados cada vez mais rápidos, né? Vamos mudar. Vamos mudar. Com Vamos certeza. juntas. Obrigada. Não sei se para finalizar tem alguma mensagem que você quer passar aí, pensando principalmente em mulheres ingressando nesse mercado, jovens que estão aí entrando no setor automotivo. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, primeiro, o setor automotivo é incrível. Ele tem espaço para mulheres, ele tem espaço para todo mundo. E claro que isso vai depender da empresa que você buscar. Uhum. Então, pesquisem, busquem empresas que de fato estão investindo em diversidade, se é isso que você acredita, se é esses valores que você busca dentro de empresas, porque a gente tem de fato muita oportunidade para jovens talentos, para pessoas pretas, para mulheres, para PCD, que é uma lei. Sim. Mas enfim, e a gente precisa muito, né, trazer a diversidade para o setor automotivo. Então não tenham medo de vir para cá, não tenham medo de conhecer melhor o setor automotivo e de entender quais são as empresas que de fato estão engajadas, né, nesse movimento de diversidade, para que você também tenha uma experiência boa e faça que nem a gente, não saia nunca mais. Não, né? Sai. Tenha vontade de estar aqui. Quem entra não sai. Quem entra não sai. Porque tem muita coisa para ser feita e dá gosto de ver os resultados que estão sendo alcançados. E é um setor fantástico. É muito bom. Eu falo que é muito divertido. Às vezes deixa a gente meio doida, mas é muito divertido trabalhar com o setor automotivo. Muito obrigada, Paula. Obrigada a você. Adorei o convite. Um prazer estar aqui, falar dessa pauta sempre. Prazer é nosso. E eu espero que todo mundo, né, amplie essa pauta e faça esse vídeo também viralizar. Porque a gente tem que levar essa mensagem aí para cada vez mais pessoas e fazer tudo isso acontecer. Obrigada. Sigam a Automotive Business nas redes sociais. Fiquem por dentro de todos os eventos, essas pautas que vão acontecer durante o ano. E sigam a Gates nas redes sociais também. Segue a gente no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn a gente sempre traz muito essa pauta de diversidade e inclusão. E fiquem por dentro de todas as novidades que a gente vai ter aí durante o ano. E mais uma vez, muito obrigada por terem assistido o nosso episódio. Até a próxima.